Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mística Oráculos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos ver os próximos 7 dias, a próxima semana, né? Mas antes de começar, te convido, primeiro, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa o teu like, ajuda muito a impulsionar o vídeo e deixa também o teu comentário, conta a tua história aí, gosto bastante de ler, tá bom? Falando em comentário, convido também quem quiser participar do Reiki, deixa aqui nos comentários teu nome completo, mais iniciais, tá? Mais data de nascimento. Quando eu falo iniciais, vocês colocam assim, por exemplo, eu me chamo Maria Silva, o M e o S, tá? Sempre com a data de nascimento. Não adianta colocar eu aceito o Reiki ou eu aceito para mim, para minha família. Sempre colocar os nomes, tá bom? O teu nome, o nome de uma pessoa muito querida para você, crianças vocês podem colocar desde que siga essas instruções, certo? Bichinhos de estimação também, podem deixar o nome e a espécie, tá, gente? Não precisa de raça, cor, tamanho, nada disso. Coloquem um nome, se é um gato, um cachorro, um pássaro, uma tartaruga. E todas as noites vocês recebem a energia de cura do Reiki, tá bom? Bom, vamos lá. A gente vai ver os próximos 7 dias aí, né, o que vem. Trouxe 3 opções para vocês. A primeira aqui, ó. Uma ponta de quartzo verde. A segunda, uma ponta de cristal transparente. E a terceira, uma ponta de quartzo azul. Hoje nós estamos na energia de Deus Shiva. Opa! Olha, eu vou deixar essa carta aqui porque ela pulou, tá? Então ela vai servir para o vídeo todo, para todos, para a gente trabalhar a generosidade, tá? De alguma forma, generoso com alguém que está precisando, generoso com alguém que você quer. Então sejam generosos aí com vocês mesmos, tá? Às vezes nós somos generosos com os outros e nos colocamos em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, tá? Mas generosidade talvez seja a palavra, né? Para guiar essa primeira semana, tá? Lembrando, né, é um vídeo temporal, mas nós estamos gravando aqui, hoje é 31 de dezembro de 2023, então essa leitura ela vai estar bem forte para a primeira semana de 2024, tá bom? Já vou deixar sorteado aqui as energias para facilitar. E lembrando, hein? Generosidade. Às vezes a palavra vem da generosidade também, né? Porque estamos sendo muito individualistas, né? Às vezes até um pouquinho egoísta, tá? Então, bem importante. Bom, creio que vocês fizeram as escolhas de vocês. Fiquem à vontade se quiserem escolher aí, ouvir uma, duas, as 3, escolhe uma para uma pessoa querida, né? Sempre tem uma informação importante em cada leitura, tá bom? Vamos ver então aqui, ó. Carta da consciência para essa primeira semana de vocês, tá? A gente já vai unir ela aqui na pergunta, na leitura. E vamos ver o que o nosso tão querido Deus Shiva traz aqui para a opção número 1. Como é que vão ser os próximos 7 dias de vocês? Vamos ver. Acho que ter consciência é uma coisa, é algo como ter mais clareza das coisas, né? Então, uma semana para vocês trabalharem bastante. Peraí, gente, vou dar uma pausa aqui para eu ajeitar meu microfone. Pronto, pessoal, senão pode ficar batendo e ficar ruim aí para vocês. Vamos lá, agora vamos aqui a nossa primeira leitura, então. Quem escolheu a opção número 1, tá? A carta da consciência. Carta da consciência também, gente. Ela pode falar para vocês terem atenção aí aos detalhes, tá? Ih, será que alguém daqui vai ganhar na Mega da Virada? Já pensou que delícia?
Não, gente, é uma semana, já tem uma abertura maior, tá? Para parte financeira, tá? Para prosperidade. Eu tenho a ideia aqui, né? Tenho a sensação de muita gente trabalhando a própria prosperidade, tendo consciência, né, do que é prosperidade. Lógico que a gente tem muita ideia que a prosperidade é só dinheiro, mas aqui não, tá? Aqui vocês podem incluir como sucesso também a riqueza, mas a riqueza em todos os aspectos, em todas as áreas da sua vida, tá? Então, essa próxima semana, ela já se inicia com um desenvolvimento maior, tá? Com um movimento maior na vida de vocês, e tem movimento. Eu acredito que muita gente vai usar essa carta aqui, ó, da consciência, e vai entender que vocês têm a capacidade de desenvolver, de fazer, de desempenhar muito bem as tarefas de vocês, tá? E vai colocar as coisas para funcionar, né? Deu o primeiro dia útil aí, ó, já vou colocar as coisas para funcionar, já vou idealizar o que eu preciso, vou planejar, vou ver, né, como é que eu faço, como é que eu deixo de fazer, tá? Mas é uma semana que começa com muita força, com muita potência, né, com muita vontade de fazer, né? Só não pode ficar só na vontade, né? Tem que ter ação, tem que ir atrás, tem que ter a coragem, tá? Aqui também Shiva traz para vocês nessa primeira semana o clarear de muitas situações, tá? Eu acho que a gente está falando um pouquinho de desapego. Essa carta da generosidade aqui, que ela pulou do baralho, e eu estou colocando ela geral para todas as leituras, ela vai falar um pouco de desapego também, né? Quando a gente é generoso com o outro, a gente desapega de alguma coisa nossa, né? Em alguns casos, claro. Mas está falando aqui de uma limpeza, de algum desapego, de um clarear das ideias, clarear de situações. Fases negativas estão sim ficando para trás, tá? Acredito que muita gente fez algumas limpezas aí, ou fez um autotrabalho, autoconhecimento, aquele, né, colocou na balança, pesou, analisou o que fica, né, em 2023 e o que vai para 2024. E aqui, como primeira semana, as confusões, né, às vezes como é que fala? Da importância, pequenas situações também. Tem a história do fortalecimento aqui, a carta da consciência para mim também traz isso, tá? A ideia do fortalecimento. Mas tem muito poder aqui, muito poder. Olha, quem está buscando uma nova colocação profissional, essa é a semana perfeita para vocês iniciarem, principalmente quem está querendo mudar de área aí de atuação, ou se você já está planejando uma transição de carreira, tá? Shiva traz essa mudança importante aqui. É uma primeira semana bastante agitada para você, bastante movimentada, tá? Eu acredito que vocês vão chegar no final dessa semana com uma satisfação pessoal muito grande. Tem algumas oportunidades que talvez nem apareçam, vocês vão criar as próprias oportunidades, tá bom? Vamos ver o que mais que Shiva traz. Tem muitas situações aqui que talvez ainda sejam apaziguadas, tá? Situações de briga, de desentendimento, né? Mas Shiva fala para vocês assim, ó. A gente tenta, né? Mas não dá. Vamos lá. O tal presente, tá? Que vocês podem ganhar. Muita gente pode ganhar agora na virada, pode ganhar uma lembrancinha, alguma coisa estranha. Ou nesse período, tá, gente? Nesses 7 dias, ganhou alguma coisa, principalmente de uma pessoa que você não gosta, não suporta, joga fora, certo? Não eu não posso jogar, então você fica com a energia. Agora, ganhou um presente que você sabe que não vem com uma energia boa, pode ser alguma coisa trabalhada, cruzada, né? Usem o termo aí que vocês quiserem. Shiva fala para vocês, joguem fora, aqui é lixo, tá? De preferência bem longe da casa de vocês, tá? Mas não é para ficar com isso daqui, certo? Bom, isso foi o que gritou aqui nessa leitura. Shiva fala para vocês assim, não é hora, tá, de perder a esperança, né? Vocês viram que a gente abriu ali com uma energia muito boa, né? Uma energia que impulsiona, tem que saber aproveitar, claro, né? A energia está aí, se não se movimentar, as coisas realmente não vão acontecer, né? Mas Shiva fala que não é a hora de perder a esperança, é a hora de renovar a esperança. Muita gente aqui está procurando algum tipo de superação e vocês vão conseguir essa superação,
tá? Logo na primeira semana tem alguma coisa que é resolvida, que é superada, tá? Tem uma força muito grande aqui. São pessoas que foram muito resistentes, estão muito resistentes, né? Talvez a entregar os pontos em alguma situação. Mas essa semana Shiva traz essa transformação aqui que é bem positiva, tá? Shiva fala também que tem algumas pessoas na opção número 1 que tem que tentar manter os pés mais no chão, tá? Às vezes vai planejar alguma coisa e faz um negócio muito grande, muito complicado, né? Ou alguma coisa muito complexa, até na questão dos sonhos. Eu não estou falando que é errado sonhar grande, tá? Hoje em dia você pode morar numa casa muito simples e teu sonho é morar, sei lá, no melhor condomínio da tua cidade. Isso não é errado, mas a gente tem passos para seguir. Então, assim, o que você precisa para alcançar isso? É isso que Shiva traz aqui, tá? Mulherada, aqui Shiva está trazendo um encerramento de um contato logo na primeira semana. Para mim, podia ser um cachozinho aí, um contatinho que vocês tinham, né? Batiam um papo aí via internet, né? Mas essa pessoa vai fazer M, tá? Acho que vocês entendem. E aqui eu vejo esse contato sendo finalizado. É bloqueio, não quero mais, entendeu? Pode ser uma pessoa muito enrolada, né? Uma pessoa que até não combina com vocês, tá? E o que é importante aqui? Shiva fala para vocês pararem de se sabotar, mas assim, no sentido de achar que vocês são culpadas. Tá? Muita gente aberta aqui a essa relação, a esse contato, a essas conversas, mas Shiva fala que quando isso termina, lógico, né, quando a gente encerra qualquer tipo de relação, seja afetiva, né, seja às vezes um rompimento com uma amizade, com família, fica uma dor, tá? Mas aqui Shiva fala para vocês não se sabotem, tá? Talvez foi um contato aí errado, ou uma pessoa que tinha que aparecer na tua vida para você tirar alguns aprendizados, certo? Aqui, ó, pode ser uma pessoa que tenha mexido em alguns pontos, né, em alguns momentos aí dessa interação entre vocês, com a tua autoestima. Sabe aquela história? Ai, você tem um rosto tão bonito, ai, se você perdesse uns quilinhos, se enxerga, né? Então, assim, foi uma pessoa que mexeu um pouquinho com vocês e até fez vocês pararem e pensarem se vocês estavam felizes, tá? Para a grande maioria, como eu falei aqui, para as mulheres, mas estamos numa leitura coletiva e você pode ser um homem que é um pouco mais sensível, né? Isso pode se encaixar na tua vida também, tá bom? Essa relação, gente, né? Esse contato, né? Esse parar de conversar aqui, pode ser sim, né, podia ser um namoro à distância, podia ser uma amizade, né, podia ser outro vínculo aí, outra ligação que você tinha, tá? Só para ficar claro que a gente não coloca aqui só para a vida amorosa, tá certo? A briga na família. Aqui, gente, assim, ó, nessa primeira semana pode ter alguma discussão em família, tá? Família que não convive com você. Algum tipo de aborrecimento vocês podem ter, pode ter discussão mesmo, tá? Shiva fala assim, não perdam, cuidado para não perder a razão, tá? Às vezes você vai querer falar algumas coisas. Esse é outra leitura que está falando para mim, é melhor ter paz do que ter razão. Às vezes a gente quer colocar o nosso ponto de vista, né? Quer falar para o outro que o outro só precisa respeitar. Você não precisa aceitar quem eu sou, quem eu estou fazendo, né? Porque na grande maioria a gente não está fazendo coisa errada, mas os outros não querem. Enfim, é a questão do respeito, né? Aqui eu vejo famílias, gente, bem desrespeitosas, tá? A família aí aparentada de vocês, certo? E isso pode sim dar um desacordo, dar uma briga. Muita gente aqui vai até cortar, tá? Algum outro membro da família aí que talvez venha te cobrar, venha te falar alguma coisa, tá? E assim, gente, é briga por coisa besta, sabe? Por picuinha. Picuinha, tem muita fofoca aqui em família também nesses próximos 7 dias. Então, qual que é o ideal? Tentar se afastar, né? Tentar se afastar, não se envolver. Às vezes dá aquele bafafá em grupo de WhatsApp, aí deixa, sai do grupo, tá? Shiva fala, procure a sua paz, tá? Procure a sua paz.
Agora sim, gente, para casos aí que vocês se desentenderam com familiares, né, parentes, pessoas que vocês realmente gostam, tá? Às vezes foi uma briga à toa, ou uma briga no momento de cabeça quente, isso tem solução, tá? E vai ser uma solução bem rápida. A Shiva fala aqui de reconciliação para vocês, tá bom? Ele fala para tomar cuidado também aqui, ó, tomar cuidado com atitudes impensadas, certo? Algum tipo de atitude que você, sabe, tomada aí no susto, tá? São atitudes, são importantes, tá? Pode ser uma resposta aqui no sentido dessa briga também. A pessoa falou alguma coisa, você nem pensou e já soltou, né? A palavra falada, infelizmente, não dá para apagar. Então, presta um pouquinho de atenção para não ser muito, pode ser reativo, tá? E isso é no sentido aqui, né? Isso está bem ligado a pessoas que vocês gostam, e magoar as pessoas, tá? Vocês vão conseguir cortar, resolver, solucionar algum tipo de fofoca essa semana também. Pode ser muito bem uma fofoca que fala da tua relação afetiva, se você tiver uma, tá? Mas tem algum tipo de fofoca que vocês conseguem cortar, tá bom? Vamos ver o que mais que Shiva traz para vocês. Nossa, gente, tem um homem muito pé da vida com vocês, hein? Muito pé mesmo, tá? Eu não sei o que é que vocês fizeram, mas essa pessoa tá, como falam por aí, a gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Tá tiririca, tá? Aqui é um homem, gente, que tentou até fazer algum tipo de aliança, se vocês me entendem, tá? Espiritual, ou para vocês retornarem, ou para, entre aspas, né, melhorar a relação, mas que fique bom para ele, tá? Aqui não estou falando só de relações afetivas, podem ser várias relações. Para muitas pessoas aqui é um homem que está te perseguindo, tá? É um homem, gente, que tem uma espiritualidade forte, só que aquela espiritualidade forte que trabalha em lugares mais densos, ou, né, acessa, busca pessoas que trabalham essa energia mais densa, tá? Então é alguém que meio que te persegue aqui, é uma pessoa que inclusive consegue desgastar a tua energia a distância. Às vezes você sente aquele peso, aquela abrição de boca. Sabe quando você está fazendo, sei lá, você está no teu dia todo programado, você está super empolgado, aí está empolgada, de repente dá aquela baixa de energia, pode ser a conexão deste homem, tá? O que Shiva traz aqui? O Shiva traz vocês tendo algum tipo de compromisso com a espiritualidade. Aqui vem muito forte tanto Iemanjá quanto Ogum. Iemanjá no sentido de ajudar vocês a romper esses pensamentos negativos, né? Tanto que você tem para ele quanto o que ele tem para você, tá? Esse desgaste que ele causa tanto na tua energia quanto no teu espiritual, e tentar limpar, né? Por quê? Porque aqui foi uma pessoa que fez algum tipo de promessa bem falsa para vocês, tá? E a gente tem algum aqui também ajudando, né, a renovar toda essa sua energia que está ligada a este ser aqui, tá? Então, trabalhe com esses dois orixás, se você tem afinidade, certo? Para conseguir, pelo menos, neutralizar, tá? Evita de tocar no nome dessa pessoa, evita o contato com essa pessoa, se possível, porque, assim, para mim, é claro que houve um desentendimento aqui, essa pessoa não engoliu, tá? E fica lá, né, urubuzando vocês, tá bom? Agora, para os homens, tá? Aqui fortemente vem falando para os homens. Refazer o teu elo de fé, refazer o teu compromisso, manter a sua disciplina espiritual. Muita gente está muito indisciplinado. Ou assim, eu vou acender essa vela aqui para trabalhar minha parte amorosa. Será que vai funcionar? Tirem a desconfiança, tá? Ou você tem fé ou você não tem. Talvez esteja barganhando alguma coisa. Tipo assim, eu preciso de uma resolução rápida. Se, sei lá, Iemanjá me trouxer uma resolução rápida, eu vou fazer uma oferenda. Oferenda a gente faz na forma de agradecimento, né? Não na forma de barganha. Então, cuidado com barganhas aqui. Aqui Shiva fala que vocês estão precisando essa primeira semana renovar essa energia também, tá? Meio que virar o disco, como a gente falaria. Precisa buscar a tua própria harmonia, tá bom? Aqui, gente, os homens também, né, tirando um pouquinho essa parte, tá uma semana bem positiva para vocês encontrarem curas físicas,
tá? Ou vocês vão se dar conta que vocês estão curados de algum desequilíbrio aí, tá bom? Vamos ver. Gente, muitas descobertas importantes aí nesses próximos 7 dias, no que diz respeito ao teu lar, à tua família, tá? Descobertas, pessoas que podem desabafar, não é negativo, tá? Eu tenho a sensação de alguém realmente abrindo o coração para vocês. Gente, pode ser um filho, pode ser uma filha, né? Pode ser um marido, pode ser uma esposa, mas sabe algo que a pessoa quer compartilhar? Não vejo no sentido, assim, de uma traição, que a pessoa te enganou, né? Mas alguma coisa que a pessoa tinha dificuldade de falar, essa semana pode ser que ela realmente, sabe, solte. E ela consiga sentar e conversar francamente com você e se abrir, tem essa abertura aqui, tá? E tem essa superação, é muito interessante, porque quando essa pessoa confia, pode ser que essa pessoa confie um segredo a você, eu vejo uma relação ficando mais fortalecida mesmo, né? É como um laço muito mais forte, né? Mais apertado, tá? E é interessante que muitas pessoas estão começando o ano aqui com um tipo, a gente pode falar como se fosse um karma finalizado, tá? Aqui tem karmas, sim, relacionados à família. Para mim, família é a parte mais kármica, né, da nossa vida. A gente não vem com eles à toa, tá? Então tem alguma coisa da família aqui que é finalizada, algum tipo de karma ou alguma situação difícil, certo? E para a família, nesses próximos 7 dias, para a tua casa, né? Para quem convive com você, aqui é como se vocês recebessem algum tipo de recompensa, tá? É algo que vem por merecimento para a vida de vocês. Pode ser, inclusive, uma graça, né? Pode ser aprovação, vocês estão buscando a casa própria, pode ser que aprovação de um contrato, aprovação de um financiamento, está bem ligado a papéis aqui, mas vem como um merecimento, tá bom? Certo, pessoal? Então essa foi nossa opção número 1. Vou reorganizar aqui, a gente já volta para a opção 2. Vamos lá, pessoal. Opção número 2, quem escolheu o cristal transparente. Vamos ver a cartinha de vocês. Olha, cartinha do centramento. O que essa carta traz? Bom, é uma carta que traz equilíbrio, né? Pede para vocês trabalharem o equilíbrio, a força interior, tá? É uma carta que também pode falar para vocês trabalharem a independência de vocês. Acho que principalmente a independência do pensamento, tá? Uma coisa que pelo menos para mim chama muito a atenção dessa carta é vocês não estarem suscetíveis, tá, ao julgamento dos outros, à opinião dos outros, né? Opinião, cada uma tem a sua, certo? Então, assim, talvez seja uma carta que fale também um pouquinho de meio que impor, né? Impor o respeito, que as pessoas respeitem a sua opinião é muito importante, tá? Mas o contexto, né, central, talvez, o resumo aí dessa carta seja buscar o equilíbrio. Como é que eu faço isso? Gente, meditando, né? Estando ali talvez alinhado, estando de acordo com a sua própria vontade, a sua própria verdade também é muito importante, tá? Vamos ver o que vem aqui. O que nosso querido Shiva traz? Gente, aqui, assim, infelizmente, né, tem algum tipo de descontentamento para algumas pessoas, por isso que tá pedindo, veio com a carta do centramento, tá? É alguma coisa que machuca os teus sentimentos, tá? Isso pode acontecer debaixo do teu teto, pode acontecer também vindo aí de parentes, tá? É muito forte aqui para mim, eu não vejo relacionamentos tipo casais, tá? Mas alguma coisa que pode acontecer essa semana debaixo do teu teto, certo? Isso tá ligado para mim muito à energia feminina, tá? E mais intenso ainda, né? Shiva traz uma energia materna, como se você se sentisse traído, né?
ou traída por essa pessoa, tá? Shiva fala aqui de um desequilíbrio emocional que pode acontecer, por isso que vocês têm que buscar esse fortalecimento, vocês estarem de acordo com a verdade de vocês, porque tem uma traição aqui, né? Não tem como a gente escapar muito disso, tem uma traição. Só que assim, a pessoa age na maldade com você aqui no caso, tá? Eu vejo você sendo a vítima aqui, né? E por isso está pedindo, né, esse equilíbrio aqui, esse estar de acordo com a sua própria verdade é muito importante. Defender o seu ponto de vista aqui não é briga, tá? Mas tem alguma coisa que desgasta aqui profundamente o teu emocional, né? Pode desgastar a tua sensibilidade, tá? É interessante porque parece que é um ponto-chave, alguma coisa crucial para trazer uma transformação emocional para você com relação a essa pessoa, tá? Então pode parecer que assim, é meio que uma prova, sabe? Sabe quando você pede um sinal para a espiritualidade vai esfregar esse sinal na sua cara, tá? Posso confiar nessa pessoa ou não posso? Acontece um fato aqui que fica mais do que as claras, tá? Aqui também, Shiva fala para ter um pouquinho de atenção à ilusão com algo ligado à espiritualidade, certo? O que pode ser? Aqui tem coisas meio desequilibradas, tá? Não sei onde vocês vão passar a virada, né? É um ciclo importante, sim, eu acho que encerra, né, um ciclo, a gente está se abrindo para um ciclo novo, novas oportunidades, buscando coisas novas, coisas diferentes, buscando colocar planos aí em prática. Muita gente, às vezes, pode viajar, né? Vou passar com a minha família, vou passar com a minha mãe. Isso pode ter, daí pode vir, né? Aí pode ser a raiz desse problema, tá? A raiz dessa traição aqui, tá? Porque aqui eu vejo vocês num deslocamento, certo? Por falar em deslocamento, né? Quem estiver assistindo esse vídeo e estiver fora da sua casa, eu vejo um estresse para vocês conseguirem retornar, tá? Não sei, pode ser trânsito, não sei, pode ser tempo, né? Assim, nada grave, é muito só um retorno bem estressante, tá? Então chega em casa, faz aquele banho de limpeza, né? E eu achei engraçado, né? Teve alguém que fez um comentário assim: nossa, você fala de proteção e não fala como se proteger. Gente, quem me acompanha, quantas dicas eu dou, né, nos vídeos, tem mesa radiônica gratuita aqui no canal, então assim, né, a gente tem que ter um pouquinho de autonomia, eu acho também, tá? Mas assim, para ficar claro, banhos de erva vocês conseguem se limpar, se proteger, né? Banho de sal grosso, muita gente tem receio, eu honestamente não tenho, inclusive jogo da cabeça, tá? Defumação na sua casa, mantras, orações, meditação, tudo isso ajuda. Tanto você a limpar quanto você se proteger. Medidas simples, tá? Não precisa de nada grandioso. Então, quem passar por esse estresse aqui, chega em casa e tenta fazer um banho, tá? O de rosa branca talvez seja bem interessante. Façam de limpeza, tá? Primeiro, vocês podem misturar, sei lá, ruda, podem misturar o alecrim, o guiné, né? Mistura esses 3 banhos, toma. No dia seguinte pode tomar um de rosa branca também da cabeça, tá? Vai ajudar bastante, principalmente a reequilibrar esse espiritual que vai ser atingido. É uma pessoa que parece que tem força para atingir o teu espiritual, tá? Vejo vocês conseguindo recobrar aí a alegria, o centramento novamente, tá? Mas precisa do afastamento dessas energias, certo? Quem for receber gente em casa nesses próximos dias, nos próximos 7 dias, toma um pouco de atenção, gente, com, eu vou levar uma pessoa, posso levar um amigo? Posso levar fulana? Né? Você não conhece, toma atenção com furto. Furto, roubo, pode sumir alguma coisa que seja valiosa para você, tá? Tanto valiosa no sentido de dinheiro, quanto valiosa no sentido emocional, certo? Pode ser que, eu não vejo um encontro muito grande, mas eu vejo uma pessoa mal intencionada dentro da tua casa que não tem um vínculo familiar, tá bom? Espiritualidade fala com vocês até o final da semana, tá? Acredito que até mais para o final da semana mesmo, desses 7 dias, espiritualidade fala. Certo? Trazem vocês aqui, né? Traz vocês aqui renovando essa energia, tá?
vocês conseguem superar esse primeiro baque aí do começo do ano, mas assim, entendam que isso é um processo, a gente pode entender aqui que é um processo de limpeza mesmo. Sabe aquela coisinha que ficou faltando, né, para fechar o teu ano, para você deixar o negativo, as situações ruins, as pessoas ruins, né, e se abrir para um período aí mais leve? Parece que é essa situação que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Tem muita oportunidade de trabalho também aqui, tá? Começando aí logo na primeira semana, sim. Então você pode ser chamado para entrevistas. Aqui tem trabalhos bem legais, coisas que vocês vão gostar, bem remunerados inclusive, tá? Não é temporário, não é estágio, não é contrato. Aqui são trabalhos fixos, tá? A Shiva traz aí alguém que é contratado de forma fixa mesmo. Você já faz. Lógico, tem um período da experiência normalmente, né? Mas assim, já vai para ser contratado, tá? Quem está trabalhando já, né, quem tem uma colocação aí, pode ser uma primeira semana um pouco enroscada, tá, gente? Consegue, né? Lá pro meio da semana dá uma aliviada, começa a fluir. Mas parece que até o povo engrenar aqui, às vezes coisas acumuladas que deveriam ter sido feitas e não foram feitas. Então, Shiva traz isso aqui, tá? Uma semana um pouquinho turbulenta, assim, mas no sentido do cansaço. Tá? Muita gente aproveitou as festas de fim de ano, tá voltando de férias coletivas às vezes, né? E volta naquele modo meio lento, tá? Vamos ver o que mais. Vocês vão ter uma colheita financeira aqui também, tá? A Shiva já vem anunciando uma bela de uma colheita financeira. Ó, cuidado com alianças, com parcerias que se formam de forma rápida. Tá? Alguma coisa toca o coração de vocês e fala, tem coisa errada aqui, tá? Pode ser uma amizade, tá? Pode ser um relacionamento mesmo, né? Começa alguém aí, já tem um encantamento, porque aqui não vejo aquela química, aqueles sentimentos profundos, tá? A pessoa pode falar que tá apaixonada, mas não tá, né? Que é só aproveitar ali. Tá bom? Aqui você vai resolver também uma desconfiança com relação a uma mulher, tá? É uma mulher mais velha, inclusive, ela não tem laços familiares com você, tá? Pode ser um parente, sei lá, sua sogra, tá? Mas o laço de sangue mesmo não tem, mas eu vejo você conseguindo resolver uma desconfiança que você tinha com relação a ela, certo? Shiva fala para tomar um pouquinho de atenção com muita aceleração nessa primeira semana. Sabe, querer fazer as coisas de forma muito rápida, às vezes buscar ser muito ousado, muito ousada. Shiva fala, vai com calma, tá? Vai acelerando aí aos poucos, nada de tentar resolver tudo nessa primeira semana. Você pode organizar, tá? A carta do centramento é uma carta que fala de organização e disciplina também, ela traz isso, tá bom? Que mais que Shiva traz aqui? Shiva também fala aqui, ó, aqui, gente, alguém tá meio descontente, eu acho que até com aparência, com o físico mesmo, e no começo desse ano eu tenho a impressão que vocês vão buscar uma forma de melhorar, sei lá, vou fazer uma dieta, né, mas não pode ser promessa de ano novo, tá? É alguma coisa que vocês têm que bancar, então pode ser uma dieta, pode ser que vocês queiram fazer um tratamento estético, não sei, melhorar a pele, o cabelo, tá? Tá bem aberto para vocês se cuidarem nesse começo de ano, tá bom? Tem outra coisa importante, relacionamentos aí já consolidados, já tô namorando, né, há um tempo, sobem um patamar, tem uma melhoria aqui nos relacionamentos, tá? Vamos ver o que mais. Gente, aqui tem uma pequena mudança de rota para vocês, tá? Logo na primeira semana. Uma pequena mudança de rota, tá? Talvez venha uma novidade não muito positiva, uma notícia não muito boa. Algum imprevisto pode acontecer e faz vocês mudarem o rumo de alguma situação, não sei qual, tá? Eu sei que é triste, mas logo na primeira semana vocês podem receber a notícia que alguém fez a passagem, tá?
alguém retorna aí, né, ao plano espiritual, tá? Logo na primeira semana. Para muitos aqui pode ser inclusive um homem, tá? Aqui não me traz muito a idade, mas pode ser uma coisa inclusive repentina, tá bom? Então, pode receber tudo isso, tá? Essas notícias aí. Shiva traz uma área de amizade muito boa. Eu acredito que tinha alguém que estava meio balançado com uma amizade, estava meio afastado, né? Pode ter acontecido alguma coisa que vocês estavam, sabe, um pouquinho desgostosos, né? Mas aqui tem um bom entendimento com uma pessoa amiga mesmo, uma pessoa que é querida para vocês, tá bom? Gente, aqui vem muito claro para mim, para vocês tomarem cuidado com a saúde, mas no sentido assim, uma virose, né? Os excessos, tá? Os excessos que podem, sei lá, às vezes até uma insolação, aí depende de onde você tá. Quero curtir tudo, né? Tô de férias na primeira semana, quero curtir tudo, pode ter algum desequilíbrio na saúde, mas aqui é por excesso mesmo, certo? Então, desvitaliza vocês, toma atenção, tá bom? Homens, meninos aqui estão esperando algum tipo de novidade, algum tipo de resposta para essa primeira semana, não vem. Acredito que nem para a segunda, vai demorar um pouquinho. E assim, não vai vir nenhum sim, nenhum não para vocês, é um talvez, tá? Gente, alguém vai ser muito infantil com vocês. Em que sentido? Alguém pode te mandar uma mensagem, sabe, te dando uma patada, né, sendo extremamente estúpido, né, ou estúpida, grosseira com vocês, pode te ligar aqui, inclusive, tá? Mas tem uma comunicação, assim, que é bem pautada na infantilidade, né, na irresponsabilidade, a pessoa vai falar alguma coisa para te ferir, tá? Então, assim, não leve muito a sério, não. Tá? Porque é o que eu falo, quem age dessa forma é porque a pessoa tem só isso para oferecer, grosseria, né, estupidez, energia ruim. Além de tudo, é uma pessoa que manda uma energia ruim, né? Aqui eu tenho a sensação que pro final da semana tem algo que suga vocês energeticamente, suga mesmo, tá? Que não é espiritual, aqui é energético. Vem a presença, né, de uma pessoa extremamente negativa e ciumenta. Sabe aquela pessoa que não tem luz própria? Tem alguém tentando fazer um gato aqui na sua luz, tá? E tem um detalhe, tá? Aqui tem uma reaproximação, não sei, tá? De qual tipo de amizade que é. Uma pessoa que vai pedir uma segunda chance para você, aqui vem via mensagem. Só que assim, vocês sabem que é uma pessoa que talvez não agregue nada na vida de vocês, certo? É uma pessoa que vai falar para você, eu tô melhor, né? Eu tô centrado, mas não tá. Eu amadureci. Aqui é muito mais fácil a pessoa regredir do que a pessoa progredir. Então, prestem atenção a quem vocês permitem, né, a entrada na vida de vocês. Aqui tá bem evidente essa energia um pouco pesada, tá bom? Por outro lado, tem pessoas aqui que têm os seus guardiões espirituais e não pedem ajuda, tá? Esse é um processo de proteção também, a gente rezar, né, para os nossos queridos guardiões. Podem ser os Exus, pode ser o seu anjo da guarda, mas tem um guardião espiritual aqui que vocês podem acessar, né? Às vezes vocês sabem quem que quer entrar em contato com vocês, quem quer mandar uma mensagem, a pessoa você pode falar, mas está toda bloqueada, a pessoa pode usar outros meios, tá? Pede ajuda já pro teu guardião desde agora, né? Pro teu Exu, pro teu anjo da guarda, não sei, para bloquear isso, né? Para neutralizar, para que a pessoa mude aí de rota, mude de ideia e não entre em contato com você, tá? Te deixa aí quieta na tua energia, no teu canto, tá? E para o final da semana, vocês vão receber notícias de gravidez, certo? Ou que vocês queriam engravidar, né, e tem um positivo. Aqui é o exame mesmo, tá? Não é a notícia não é o exame de farmácia, o teste, né? Aqui é o exame que é feito no laboratório, tá? Tem notícias de gravidez aqui para muitas pessoas até o final da semana, certo, gente? Então é isso. Então essa foi nossa opção número 2. Reorganizo aqui e já volto com a opção número 3.
Vamos lá, pessoal. Opção número 3, quem escolheu o quartzo azul, vamos ver o que vem. Maravilhoso, gente, a carta do entusiasmo. Olha que bênção, uma semana mais que abençoada para vocês aproveitarem tudo que vocês fizerem, tá? Ter otimismo aí, né? É uma carta que traz muita alegria, se a gente olha, né? Traz o colorido, que traz essa alegria. Fala para vocês, sabe aquela história de ver beleza nas coisas, de não reclamar, né? Porque é natural, a gente acaba reclamando de tudo. A gente reclama do frio, a gente reclama da chuva, que tá com sono, que tá sem sono. Já repararam? É difícil a gente ficar um dia sem reclamar de alguma coisa, tá? Mas viver, vibrar esse entusiasmo é muito importante, a alegria, a paixão. Ah, muito legal. Quem tá se sentindo meio apático, né, triste, gente, vamos buscar, né? Vamos buscar uma forma de trazer esse entusiasmo para a vida, tá? Fazer ele vibrar essa semana aí. Mesmo porque, ó, a semana, né, o ano de vocês começa cheio de opções de escolhas, tá? E por que vocês têm que estar mais no positivo ali, né? É a própria vibração que eu falo, para não fazer as escolhas erradas, tá? Aqui é um mix, gente, vocês têm que ir tanto pela emoção quanto pela razão, né? O que é legal para você, mas também o que te faz feliz, tá? É muito isso que está vindo aqui nessa primeira abertura. Bom, eu não posso deixar de falar, né? Aqui, vou falar, nem vou me alongar muito, tá? Vocês já estão mais acostumados, mas esses desentendimentos, não sei se foi na 1 ou na 2, que também já saiu algum embate, né, algum desentendimento aí dentro da família. Aqui eu tenho a sensação de uma disputa de poder, tá? Você quer fazer uma coisa e a família quer que você faça outra. Tem agressividade e tem alguém que vai agir de forma assim mais que infantil, sabe? Se você não fizer o que eu quero, eu não te ajudo mais. Sabe, corto relações, né? Se você não fizer o que eu quero, você não precisa mais me chamar de, sei lá, de mãe, de pai. É uma atitude nesse sentido, tá? Só que qual que é a ideia aqui, gente? Sigam o entusiasmo de vocês, tá? Sigam a vida de vocês, certo? Se a pessoa vem com essa agressividade aqui pra cima, você não precisa aceitar isso novamente, tá? É bem evidente isso aqui na leitura. Shiva traz aqui para vocês algum tipo de... Pode ter uma promoção dentro do trabalho, mas sabe aquela história? Não é aquilo que você esperava? Talvez seja uma promoção, sabe? Vão te mudar de função, mas às vezes o salário não mexe, você tem muito mais trabalho, alguma coisa muito mais delicada, tá? Então presta atenção, se tiver, né, que eu acho que a gente deveria ter dentro das empresas a opção de não aceitar, não aceite. Tá? Porque aqui é colocar você realmente numa sinuca, que o negócio está bem estreito, tá bom? Shiva também fala com relação à saúde, cuidado com doenças de repetição que vocês não estão cuidando, tá? O que pode ser? Uma alergia, você sabe que você tem alergia a tal coisa, né? Uma intolerância, as ites aí da vida, né? Às vezes você tem uma dor crônica, aqui me vem muita história de coluna também, tá? Às vezes você tem uma dor crônica. Não, vou só arrastar um móvel aqui, não vai me doer nada. No dia seguinte ou horas depois, né, tá aí arrebentado ou arrebentada de dor. Então, cuidado, tá? Cuidado com essas coisinhas que vocês já sabem que tem na saúde, não se submetam. Se você sabe que você não pode, sei lá, tomar friagem, não vá tomar friagem, certo? Então, doenças de repetição que estão mal cuidadas. Pode ser... Se você é diabético ou hipertenso, né, também às vezes não está dando atenção a isso, tá bom? Tem algumas pessoas também aqui que tem algum tipo dessas doenças, e para mim pode ser esses processos alérgicos, tipo a rinite, sinusite, que podem ser disparados aí, tá? Seria outro termo, mas não me vem na cabeça. Pelo fundo emocional, tá? Pode ser por conta desse desentendimento aí da família. A gente não consegue processar e acaba pegando no corpo, tá?
Então tem que tomar atenção com isso também. Por isso que às vezes eu falo que a gente não tem que oferecer, não tem que aceitar esse tipo de atitude que vem dos outros, a energia dos outros, né? O nosso corpo acaba somatizando as coisas, tá bom? Bom, Shiva também fala essa semana para você tomar um pouquinho de atenção com uma amizade bem falsa, mas é bem falsa mesmo, tá? Que é uma pessoa que você conheceu, digamos, é mais recente, tá? Essa pessoa pode aprontar para você no início dessa semana, tá? Ou você pode descobrir também que ela tá descendo além em você. Gente, quem vai sair de férias aqui, tá? Tá perfeito. Uma semana perfeita para vocês descansarem, tá? Estão precisando aí recobrar o equilíbrio, né? Talvez relaxar aí a cabeça, fazer algumas coisas, sair da rotina, né? Fazer coisas diferentes, né? Shiva traz essa energia de viagem, né? De mudança, de movimentação, tá? Quem for viajar, principalmente aí, né? Você vai pegar teu carro e vai viajar. Aqui é muito mais recomendado que você não conte para ninguém, tá? Para ninguém, a pessoa vai saber quando você tá no lugar, para não dar nenhuma encrenca no meio do caminho, tá? Se você quiser postar alguma fotinho, você posta quando você estiver lá, mas não conta. Aqui eu tenho pequenos desequilíbrios, digamos assim, no meio da viagem, mas é por conta de uma energia, tá? Não vejo carro quebrando, nada disso, mas sabe quando alguma coisa empaca? É por conta dessa energia, né? Eles falam para vocês evitarem falar para as pessoas, tá? Se já falaram, paciência, mas aqui fala para evitar, tá bom? Eu vejo muitas pessoas também, aqui eu tenho a ideia de uma graça, tá? De uma bênção, de uma resposta que vocês recebem nessa primeira semana. E essa resposta vem por Xangô, tá? Por Xangô na primeira semana. Outras pessoas também tem alguma coisa aqui com preto velho, né? Como se vocês pedissem ajuda aos pretos velhos. Pode ser inclusive para vencer uma disputa, né? Mas claro, a gente pede ajuda quando a gente sabe que a gente está na verdade, tá? Então tem preto velho ajudando vocês aqui a vencer uma disputa e a selar um compromisso, certo? Tem gente aqui também que tem essa aliança, tem esse contato com o preto velho, já é uma coisa muito antiga, muito antiga. Pode ser que venha da tua ancestralidade, inclusive, essa proximidade com essa linha, tá bom? Vamos ver o que mais. Olha, mulherada principalmente, vocês vão estar com, assim, o poder lá em cima, tá? Não o poder no sentido da arrogância, mas o poder, né? Com a faca e com o queijo na mão, tá? Para cortar muita coisa, sabe? Muita coisa que você viu recentemente, você fala, eu preciso tomar uma decisão importante, vai ser agora. E vocês vão tirar muita coisa da vida de vocês sem pensar duas vezes, tá? Tô num relacionamento que tá uma droga, chega, né? Essa primeira semana eu tomo a decisão e vou caçar meu rumo. Nossa, meu emprego tá me maltratando, né? Tô ali e não vejo crescimento, é um lugar que é horrível, sou maltratada, meu superior é grosso, assim, péssimo. Vocês vão, essa semana, tá com muita força de decisão e tomada de ação, tá? É a história do pé na porta, né? Mas é o pé na porta porque era alguma situação que estava saturada na vida de vocês. É a semana da coragem, talvez, para as mulheres aí, de resgatar o próprio poder, de resgatar essa energia poderosa de decidir sobre a própria vida, tá? Vem muito forte aqui, talvez vocês precisem trabalhar um pouquinho, ser um pouquinho mais individualista, né? A gente tá na carta da generosidade aqui, né? Quando a gente fala de ser generoso, é ser generoso só com o outro, talvez aqui vocês sejam generosos com vocês, seja esse momento, você tá trabalhando, sei lá, porque você precisa, né? Ou porque você quer, às vezes, ajudar em casa. Você tá, não sei, ajudando alguém da família porque você acha que é sua obrigação, tá? Não. Aqui tem um pensamento muito claro e decisões muito acertadas. Vocês vão se sentir leves, tá? Vem ali a renovação. E esses cortes que vocês vão fazer vão vir como cura, tá? Como uma cura
muito profunda, mas assim, sabe quando a gente tira um espinho, né, do dedo, tira uma unha encravada, é isso que vocês vão passar. Nossa, que alívio, né? Tô cortando isso e é um alívio muito grande. Vocês vão estar, inclusive, cortando alguma pessoa, tá? Para mim, aqui tem uma pessoa que é mais do que sonsa na vida de vocês. Aí vocês vão olhar e vão falar, meu, para que eu quero essa pessoa? Né? Uma pessoa que, inclusive, frequenta a tua casa. Você vai começar, ou você vai fazer um corte brusco com essa pessoa, ou vai começar naquela história, vou passar aí, não dá, não tô em casa, né? Fulana, eu preciso de tal coisa. Não dá, eu tô em casa, não tô em casa. Sabe o que é interessante aqui? Eu vejo vocês cortando, né? Pessoas folgadas. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você tem uma amiga aí, entre aspas, daí você tem uma receita maravilhosa, né? Daí uma receita diferente. Ou às vezes nem precisa, mas aí você fala, a amiga fala assim, me dá a receita, né, sei lá, de uma torta gostosa que você faz, você vai lá e dá. Daí a pessoa fala, então, mas onde é que você compra esses ingredientes? Você vai lá e mostra. Daí a pessoa, num dado momento, já vai querer que você compre os ingredientes, que você pague, que você vai na casa dela fazendo, lave a louça, entendeu? Então, assim, eu tô vendo vocês cortando as asinhas e cortando muita gente folgada, que isso aqui não é amizade não, isso aqui é abuso, tá? Isso aqui não é questão de generosidade, isso aqui é abuso. Sejam generosos com vocês também, certo? Principalmente aqui, ó, nessa primeira semana, vocês parecem que vão estar com um brilho diferente, né? Vocês vão estar com aquela iluminação, com aquela sensação de vida nova, com sentimentos melhores. Vocês conseguiram, né, ao longo desse último ano, né? Vamos entender o último ano, trabalhar muito as emoções, os sentimentos, né? Muita gente conseguiu deixar aqueles sentimentos mais sombrios, né? Que eu sempre falo para vocês, ódio, mágoa, rancor. Conseguiram trabalhar também atitudes precipitadas, né? Às vezes atitudes mais emocionais, aquela atitude que você não pensa muito, faz, e quando faz você fala, meu Deus, por que eu fui agir dessa forma, tá? Então tem muito essa ideia aqui, tá bom? Para as relações afetivas, aqui tá muito bom também, tá? Gente, aqui na primeira semana já tem alguma confusão que se estabelece por conta de herança, tá? Pode ser que vocês tenham perdido alguém aí recentemente e já tem uma confusão aqui por conta de herança. Eu tenho a sensação de uma galera, né, brigando aqui, né, discutindo, assim, Deus que me perdoe, mal acabou de enterrar a pessoa e tá assim, discutindo quem que vai ficar com o garfo, com a panela, sabe? Com coisas que talvez a pessoa nem precise. Então tem uma confusão aqui, tá? Tá relacionada a desencarnes, sim, desencarnes que já aconteceram e essas questões de papéis, coisas que envolvem família. Eu tenho a sensação aqui de bastante gente, tá? Às vezes é uma única casa que, né, que talvez não tenha um valor assim tão alto, que divide em, sei lá, 10 pessoas, tá? E vai ter gente achando que merece mais, vai ter gente achando que o outro não merece. Então tem uma confusão aqui, principalmente se for um homem que fica responsável, né? A gente fala como é que chama, gente? O inventariante aí, quem vai encabeçar essa situação, tá? Pode dar esse bafafá. Aqui para muitos vai ser uma herança materna, tá? Uma mãe que desencarnou aí recentemente vai ser uma herança materna. Shiva também fala aqui, ó, né, mudando um pouquinho de assunto, para muitos, gente, assim, o teu cigano vai se apresentar, tá? Ou em sonho, ou ele vai falar a voz, ou ele vai falar no teu ouvido, tá? O teu cigano se apresenta nessa primeira semana, tem que estar bem forte aqui. Eu tenho a presença de Nanã muito forte aqui, principalmente ajudando as mulheres, né? Nesses primeiros 7 dias, tá? Fortalecimento, né? Ajuda no emocional também a trabalhar bastante o passado. Quem tem depressão aí, Nanã, já falei para vocês, ajuda bastante. Então, nessa primeira semana, ela vai estar mais evidente aí para quem tem conexão com ela. Shiva traz um processo dentro da espiritualidade ou até religioso que vocês conseguiram encerrar, tá? Pode ser que vocês tenham saído de uma casa, de uma religião, tá? Dentro de vocês isso está encerrado,
certo? Pode ser que as pessoas aqui na Terra tenham alguma encrenca, mas vocês conseguem resolver. Vou dar ideia, vocês saíram, sei lá, de um centro e vocês têm pertences, né, coisas pessoais para pegar e a pessoa fica enrolando, tá? Vocês vão conseguir, tá? Mas o processo da espiritualidade, da religião ligado a este lugar já foi encerrado, tá bom? E é interessante porque vocês abrem aqui para uma espiritualidade mais bonita, né? Ou para uma religião também, uma coisa que tem mais bondade, uma coisa que tem mais sabedoria, uma coisa que parece que, sabe, fecha com a vida de vocês, é como se houvesse uma conciliação mesmo, né? Você fala, nossa, é essa religião ou é dessa forma que eu quero trabalhar a espiritualidade, tá? Muito perfeito aqui para quem está trabalhando os campos espirituais, está fazendo desconexão. Às vezes vocês romperam, às vezes nem com religião, né? Mas vamos supor que vocês estavam acostumados a passar com determinada pessoa, tá? Tinha aquela prisão ali, né? Fica um laço, né? Um elo energético. Vocês conseguiram romper também, tá? A não ser que rituais que vocês fizeram aqui. Teve muito encerramento aqui, na verdade, né? Gente, tem alguém fofocando aqui, né, metendo o olhão no teu dinheiro, não sei porquê, tá? Independente da tua condição, tá? Mas tem uma energia aqui que parece que suga, né? Alguém aqui próximo a você que tem acesso à tua vida, parece que quer que você viva no prejuízo, ou que você tenha um prejuízo, não vai, tá? Mas tem alguém aqui vibrando essa energia para você. Outra coisa, falando em prejuízo, falando em alguma perda, tem uma recuperação aqui dessa perda. É alguma coisa um pouquinho mais lenta, tá? Mas tem uma recuperação, alguma coisa que vai te deixar, assim, extremamente feliz, tá? Vamos supor, teu carro, você foi roubar teu carro, foi roubar tua moto, né? Você vai conseguir uma melhor, tá? Não sei como, mas aqui tem uma recuperação, alguma coisa que vai te deixar muito feliz. Isso é no campo material, isso envolve a materialidade também. Tá bom? E tem gente que perdeu alguma coisa importante aqui, ou que foi furtado mesmo, roubado, vocês vão encontrar, tá? Tem algo muito forte relacionado ao dinheiro aqui e à honestidade. Para mim pode ser um encontro disso. Você perdeu, sei lá, um telefone, né? Ou alguém roubou, você perdeu uma carteira, um cartão, uma bolsa, né? Pode ser isso também, né? Sei lá, roubaram um carro, uma moto que não tinha seguro, aí você consegue reencontrar, tá? Tem uma recuperação aqui, tem alguém muito honesto no meio desse caminho te ajudando, tá bom? Tem uma indicação aqui, tá? Indicação pode ser profissional, pode ser que você esteja buscando uma vaga, se você tiver, tem alguém te indica e é muito bom. Tá? Principalmente retorno financeiro aqui é muito bom. Ou pode ser uma promoção também, tá? Se trabalha em uma empresa um pouquinho maior, aqui vem a ideia da proteção, da promoção, tá bom? E, por fim, né? Quem não tá em nenhum desses casos, tá? Chega uma ajuda financeira para vocês. Ah, não tem como, eu não tenho ninguém. Gente, chega uma ajuda financeira, confia, tá? Confiem que quando a gente fala, se vocês estão abertos a receber, é o que eu falo. Não adianta eu falar que vai acontecer uma coisa muito boa e vocês já colocam uma barreira ali. Não, não vai. Então não vai mesmo, você não quer, você não está aberto a uma bênção, maravilha, tá? Mas quem está aberto, né? Às vezes numa conversa informal, você contou para alguém que contou para outro alguém, tem alguém que vai olhar para você nessa parte financeira, tá? Aqui tem uma ajuda, não estou falando que a pessoa vai te dar o dinheiro, mas ela vai facilitar algo que você precisa com relação ao material, ao dinheiro, certo? Então acreditem, estejam abertos ao positivo sempre, né? E tentem combater o negativo, é o que eu sempre falo nas leituras. Certo, gente? Então essa foi a terceira leitura. Queria aproveitar, né? Devia ter feito no início do vídeo, não fiz. Mas queria desejar feliz ano novo aí para todos vocês. Eu já conversei com vocês na última live, mas que 2024 seja muito abençoado na vida de todos vocês. Agradeço a companhia, a confiança, né? A cooperação de vocês também todo esse 2023, 2024 estaremos aí e desejo que seja um ano de vitórias, de muita saúde para vocês, de muita verdade, né? E de muita colheita positiva. Que a espiritualidade abençoe a vida de cada um de vocês grandemente. Eu sou só gratidão, desejo que
a espiritualidade continue, né, guiando a todos aqui. Mais uma vez, vou agradecer todo esse ano que nós passamos. Agradeço quem esteve comigo até esse momento do vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus, que Deus Shiva, né, proteja vocês também nessa passagem, tá bom? A gente se encontra aí em um próximo vídeo. Tchau, tchau!